Olá, senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao Ironia Crônica. E sim, eu estou vivo depois de mais um período de sumiço. Bem, o que acontece? Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Entre problemas técnicos e problemas de saúde mental, eu fiquei ausente aí por uns bons meses. Mas o que acontece é que eu tinha 2 vídeos gravados. Na verdade, assim, eu gravei 2 vídeos juntos sobre 2 livros. Um é o Santo Guerreiro, que eu vou fazer a resenha agora nesse vídeo. E outro é o Duna, que eu tinha feito as 2 resenhas juntas, uma seguida da outra. Gravei, né? E aí meu celular deu uma travadinha na hora de passar pro computador. Então eu pensei, vou reiniciar o celular, que deve ser algum tipo de problema, né? E aí o celular simplesmente apagou. Perdi o celular que eu tinha. Realmente assim, ele decidiu, cansei, deu pra mim, não quero mais, desisto da vida, né? O bichinho, perdi ele, né? O que foi exatamente uns 15 dias depois de eu ter perdido ele no Uber e recuperado, depois de 5 horas de sumiço, que foi assim uma loucura pra mim. E enfim, depois disso eu tive um celular substituto que a câmera dele era péssima. E então eu finalmente consegui o celular que eu tô gravando aqui. Então esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando com um celular novo. Não tenho uma câmera profissional. E eu realmente assim, tá sendo uma incógnita pra mim, porque eu não sei se essa filmagem vai sair boa, se tá bem enquadrado. Enfim, esse é um vídeo de teste, então aceitem o que vai vir. Deus é justo, mas essa camiseta que eu tô usando, pelo amor de Deus, eu entrei a vácuo nela, não sei como é que eu vou sair dela. O livro que eu vou fazer resenha hoje é Santo Guerreiro, de Eduardo Spohr. Eu já tinha feito a resenha dele no celular que eu perdi, né? Então, aqui faz algum tempo já que eu li esse livro. E agora eu vou tentar fazer a resenha dele com base naquilo que eu lembro da história. Mas, enfim, vamos lá. Santo Guerreiro é o retorno do Eduardo Spohr nas livrarias, né? Finalmente, depois dele ter escrito aqui a tetralogia angélica, né? Eu nunca vou me habituar a chamar de tetralogia angélica. Pra mim é o Spohr verso e pronto, né? Porque eu não aceito que ela é uma tetralogia, porque isso seria dizer que ele parou em 4 livros. Eu quero que futuramente ele escreva mais. Então, pra mim, o Spohr verso. Então, depois de ele ter escrito esses livros de fantasia, ele decidiu se aventurar para a ficção histórica, né? E a ficção histórica, vocês devem se lembrar, é um gênero de literatura em que o autor pega um período histórico e decide focar em um personagem para contar como era a vida naquela época, ou contar a história daquele ícone, né, daquela pessoa sobre uma outra perspectiva, muitas vezes fantasiosa, muitas vezes realista, né? E Santo Guerreiro conta justamente sobre o período ali do declínio para a queda do Império Romano, né? Já entrando aí na época do Império Romano do Oriente, que seria o Império Bizantino, se vocês lembram das aulas de história. E o personagem principal é aquele que viria a se tornar o São Jorge, né? Tanto é que a capa aqui é justamente o santo, né? A figura que se tornou o santo da Igreja Católica e, enfim, de outras igrejas aí cristãs, né? Essa história vai precisar um pouquinho de contexto histórico, então vamos para uma aula de história bem resumida. Vocês devem se lembrar das aulas de história de vocês que Roma foi um império gigantesco, talvez o maior império que já existiu. Existiram outros impérios com um alcance geográfico maior, mas o Império Romano é o que basicamente gerou tudo da cultura ocidental, né? Então, através do Império Romano que surgiram outros países aí da Europa, e inclusive a linguagem que a gente usa, o português, né, é derivado do latim, que era o idioma falado no Império Romano, um dos idiomas falados no Império Romano, né? O Império Romano, ele se estendeu durante uma época, ele foi um reino, né, governado por reis, até que teve ali uma substituição por um regime chamado república, né, que haviam senadores, tem um resquício aí do nosso governo hoje em dia, né? Haviam senadores que elegiam um cônsul, né,
que era o que governava. Até que veio um cara chamado Júlio César, que se tornou o ditador, e ele acabou com a república, e o seu sucessor se tornou o primeiro imperador de Roma, pouco antes aí do ano 1, né? Pouco antes do nascimento de Cristo. Depois teve outros imperadores que foram se sucedendo durante vários e vários anos, até chegar na época descrita no livro Santo Guerreiro, né? Nessa época o Império Romano está se fragmentando em vários pedaços e está formando vários inimigos ali muito próximos, né? Pedaços do Império que estão querendo aí se libertar, né? Um desses locais é justamente um lugar chamado Império de Palmira, que existiu, foi governado por uma rainha chamada Zenóbia, e é bem o primeiro capítulo do livro, né? A gente acompanha um soldado chamado Laios, que ele vai enfrentar esse Império de Palmira, e ali nessa batalha ele acaba acontecendo algumas coisas e ele acaba conhecendo uma mulher chamada Policrônia, que vai se tornar esposa dele, e juntos eles vão ter um filho chamado Geórgios. O Geórgios, ele é o personagem principal da história, ele vai vir a se tornar o São Jorge neste livro e nos próximos 2 livros que estão por vir, né? Então, essa história acompanha a infância do Geórgios, quando ele cresce ali no meio da Palestina, uma cidade chamada Lida, que existe até hoje. Então ali a gente conhece bem como era o cotidiano da população da Palestina nessa época do Império Romano. Então tem a cidade de Lida, a gente conhece outras cidades que estão na Bíblia, inclusive, como Antioquia, como a Nicomédia. Nicomédia não está na Bíblia, mas cidades que ficam ali naquela região da Palestina, da Turquia, mais ou menos por ali. A gente acompanha a infância do Geórgios, ele como um garoto privilegiado, né, filho de um líder militar ali daquela cidade, até que acontece um golpe, né, a família dele perde tudo, ele perde os pais, inclusive, né, não vou revelar aqui como acontece, mas ele precisa empreender uma jornada até chegar no imperador da época, que é o imperador, nessa época a Roma está passando por vários imperadores, mas nessa época em específico, quando acontece o imperador é o Diocleciano, e ele precisa ir até o imperador para o imperador fazer justiça pela família dele, e também para ele conquistar o sonho dele de ser um soldado, né, de ser um membro ali da guarda imperial. Então é uma história assim bem parecida com os moldes Star Wars, assim, sabe? É uma história meio... se a gente for ver, é um pouco parecida com a história do Luke, até, né? Nessa época, principalmente, o grande conflito da história é o crescimento da população cristã. A história se passa ali no final do 3º século, né? Então, existiu uma crise chamada Crise do 3º século, que foi uma época que o Império Romano ele teve vários e vários imperadores. Eles não conseguiam ficar no cargo por muito tempo, então eram sempre assassinados ou presos, acontecia assassinatos nos corredores dos palácios, envenenamentos, golpes de estado, vários problemas que aconteciam, e o imperador ia substituindo o outro e nenhum conseguia ficar por mais de 2 anos, né? A história começa com um imperador chamado Aureliano, que inclusive é o nome do meu pai, e depois vai passando por vários imperadores, acho que tem uns 4 ou 5 até chegar no Diocleciano, e já ali mais pro final do livro a gente conhece um membro, um personagem que vai se tornar um dos imperadores mais famosos da história, que é o Constantino, né? Lá na frente, que vai inclusive originar a cidade de Constantinopla, né? Bem mais pra frente, que daí já seria o final do Império Romano e começo do Império Bizantino, né? O grande conflito dessa época é justamente a religião. Os cristãos estão crescendo muito, é uma religião que atrai muitas pessoas de baixa renda, né? Os pobres. E a religião central do Império Romano é a religião baseada dos gregos, né? Então, eles têm a religião baseada em Júpiter, Mercúrio, Diana, Apolo, os deuses que eram gregos e que se tornaram os deuses romanos, e também, principalmente, os deuses vindos de outras culturas, fenícia, egípcia, babilônica. Então, Roma é um grande emaranhado de templos
né? Roma e as outras cidades romanas, então é muito interessante como o Edward Spur ele escreve a história e você vai andando, você tem a visão de estar andando pelas ruas das cidades e se deparar com um templo de Júpiter, e do lado você tem um templo de Horus, que é um deus egípcio, e um pouco mais à frente você tem um templo de Mitra, que é um deus adorado pelos soldados e que veio sabe-se lá de onde. E mais para frente você tem o templo de um deus que era esquecido e que agora foi dominado pelos cristãos, e que os cristãos ali oferecem serviços de medicina, enfermagem, comida para os pobres, abrigo, e sempre atrelado, né, a essa religião, esse cristianismo primitivo é sempre muito atrelado à caridade, né, de dar comida para as pessoas desamparadas e tudo mais, mas sempre de imputar a religião. Então é sempre as pessoas têm que rezar antes de comer, é uma coisa muito assim, no que seria o princípio da igreja que a gente vê hoje em dia, né? Não havia igreja católica ainda, né? Então havia os bispos que gerenciavam cada localidade, mas não havia uma igreja unificada ainda. Isso só viria nos concílios que viriam depois, né? Mas é muito interessante como o Edward Spur ele coloca a gente nesse panorama, já preparando para o que vem para os próximos 2 livros. Então, nesse primeiro livro a gente acompanha a história dos Geórgios, passando por esses locais, né, conhecendo a religião cristã, e aí ele não se adapta muito bem. A gente conhece personagens que são incríveis, como o Pantaleão, que viria a se tornar São Pantaleão futuramente, né, um padroeiro aí da medicina, né. Não sei se é exatamente um padroeiro da medicina, mas é um santo da igreja ortodoxa, se não me engano, que está vinculado aí com a medicina. E mais pra frente a gente vai adentrar no mundo de como uma pessoa comum, ou um cidadão, às vezes da elite, mas como uma pessoa sem treinamento se torna um soldado romano. Qual é a formação? Como funciona a academia para os soldados das legiões romanas? Então o livro ele termina assim com um treinamento muito rigoroso, né? A gente vê como o Geórgios se torna um guerreiro muito eficiente. A gente conhece personagens que vão ser muito importantes lá na frente, como Constâncio Cloro, que existiu, como o Diocleciano, que foi imperador, como o Constantino, que viria a se tornar Constantino o Grande, né? A história, inclusive, ela é escrita meio que em retrospecto, né? Então a história ela acompanha cartas que a mãe do Constantino conta sobre como ela conheceu o famoso Geórgios, né? Que viria a se tornar o São Jorge, para um outro bispo, né? Eusébio, se eu não me engano, o nome do bispo. E aí essas cartas são escritas no formato do livro. Então Edward Spur ele teve um cuidado de fazer como o Bernard Cornwell fez aqui nas Crônicas de Arthur, né? De um personagem no futuro contando a história em flashback, né? O livro já tem 2 continuações prometidas. Eu vou ler o nome das continuações aqui. As continuações vão se chamar Ventos do Norte, né, o livro 2, e o Império do Leste. Eu não falei o subtítulo desse livro, que ele é Santo Guerreiro, Roma Invicta. Roma Invicta é Roma Eterna, ou Roma que nunca foi vencida, algo do tipo. Invicta, na verdade, né? Mas é porque a expressão Roma Invicta, ela serve tanto para português quanto no latim, né? E Roma Invicta conta sobre o Geórgios, a infância dele, né? Ventos do Norte vai se passar ali sobre a juventude dele, já como um adulto, mas ainda como um homem jovem. E provavelmente Império do Leste vai falar sobre já perto da velhice, né? O Geórgios, a gente sabe que a história dele, ele morre jovem, então a gente vai acompanhar o martírio dele, como foi as coisas que aconteceram, e a gente sabe que o Geórgios, né, o São Jorge, ele faleceu na época da última perseguição aos cristãos. Existiam épocas em que os imperadores promoviam perseguições a cada X anos, né, a cada tantos anos, promoviam perseguições para evitar que Roma tivesse uma religião unificada, né? Até que futuramente um imperador decide unificar tudo, seria o Constantino, né? Mas durante essa última grande perseguição aos cristãos, a gente sabe que o Geórgios vai acabar encontrando o seu destino, né? Então,
Isso não acontece nesse livro, a gente sabe que vai acontecer no livro 3, mas, como diz o ditado, a história não é sobre o final, mas é sobre a jornada. Sobre o que eu achei do livro, eu achei um livro muito bem escrito, eu tava com saudade da forma como o Edward Spohr escreve. É um livro, como todos os livros dele, é um livro que você lê em 2, 3 dias, se você deixar. Porque é um livro que realmente você vai virando páginas e nem percebe, né? Você percebe elementos das histórias fantásticas que ele colocou antes, né, de religiosidade, mas o livro não é de fantasia. O livro ele é uma realidade crua, então as viagens, o livro ele passa ali talvez uns 30%, 30, 40% do livro é na estrada, né? Andando, pé no chão mesmo, a gente passando por cidades que realmente, assim, você pensa que era basicamente impossível um ser humano de hoje em dia sobreviver naquela época, né? Tem relatos sobre a crueldade das pessoas, então durante uma cena em que o George está numa caravana, né, indo para Antioquia, para Nicomédia, ele passa por pessoas que realmente aplicam golpes nele, e a gente vê muito preconceito que tinham com os judeus naquela época, e também sobre o comportamento que os judeus tinham naquela época, né? Sobre como os cristãos, as pessoas romantizam um pouco o cristianismo primitivo, né? Como o cristianismo verdadeiro, mas que também não era tão assim, né? Na verdade, mesmo aquelas pessoas, Jesus havia passado pela Terra mais de 200 anos antes. Então, mesmo naquela época, as pessoas ainda tratavam os ensinamentos de Jesus como uma coisa que era bem assim, sabe? Não havia sido compilado todos os livros da Bíblia ainda, para vocês terem uma ideia. Então, havia coisas assim ensinamentos que eram aplicados num lugar que não eram aplicados em outro. Então, enfim, é um prato cheio para quem gosta de história, é um livro que eu recomendo muito para quem é aficionado por história como eu, história antiga, né? E recomendo muito. Santo Guerreiro, Roma Invicta provavelmente um dos melhores livros que eu li esse ano, e eu mal posso esperar pela continuação dele. Então é isso, pessoal, eu espero que me perdoem pela ausência, né? Já expliquei aqui qual o motivo pelo qual eu fiquei ausente. Tô um pouco diferente, né? Meu cabelo tá um pouco diferente aqui, né? Tô meio barbudo. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, e comentem aí embaixo o que vocês querem ver mais no canal, porque eu tô pretendendo voltar um pouco mais ativamente. Agora que eu também tô com a saúde mental um pouco melhor, mas não muito melhor, porque essa pandemia também tá deixando a gente maluco. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Curtem, comentem, compartilhem e me deem recomendações para os próximos livros que vocês querem que eu faça resenha aqui no canal. E também de outros conteúdos, de filmes, séries. Eu tenho assistido algumas coisas muito interessantes que eu quero começar a falar aqui também. Então, é isso. Até mais. Tchau.